Projeto Vida Feliz, dia 26 de maio de 2025. Nosso tema hoje é serenidade diante do aparente fracasso. Às vezes a gente se vê diante de algo que não deu certo e a gente se abala tremendamente. Esse é o nosso tema hoje. Olá, Neto, queridão. Maíse, Francis, por aí também. Bom dia, meu amor. Maria Ângela, Marcelo Nunes, essa galera querida que de alguma forma sempre nos acompanha. Se não é ao vivo, é depois, enfim. Gratidão imensa pela parceria. Não deixa de ser uma parceria. Povo que consegue estar ao vivo, como a Rosa, Zé Ricardo, Luiz deve estar por aí também, né, Rosa? Enfim. Então, o nosso tema hoje, como eu já adiantei, é esse, né? Às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós pensamos, desejamos, planejamos, e é importante a gente ter uma atitude, que é a proposta hoje da mensagem número 74. Olá, Cecília, querida, Dani, Baia também. Bom dia a esse povo querido, Luísa, Canuto, outra que consegue também estar ao vivo, que bom. A mensagem número 74 do Vida Feliz trata exatamente dessa questão. Serenidade diante do aparente fracasso, porque às vezes nem é mesmo um fracasso, né? A gente entende aquilo como um fracasso, mas às vezes não é. Então vamos ver o que a Joana de Ângeles Espírito, através do Divaldo Franco. Bom dia, Martinha. Franco, queridão. Vamos ver o que a Joana fala em relação a esse tema. Está lá na mensagem 74. O que não possas concluir agora não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel, se permaneceres fiel ao compromisso. Larissa, queridona, Lude, Valéria, o Instagram, ele começa travando. Isso eu já percebi. Não sei se o problema é do meu celular, mas o Instagram ele começa travando. Depois ele dá uma melhorada. Eu não sei qual é esse problema que acontece só no Instagram. No Facebook ele roda bem. Bom dia, vamos ver se melhora aqui. Costuma melhorar depois, Franco. Vamos ver se melhora aí um pouquinho. Enfim, então ela chama a nossa atenção que quando nós não conseguimos concluir um projeto, uma ação, né, pelo motivo que for, né? Bom dia, Geraldo, Lulu, querido. Que isso não seja para nós um motivo de agastamento, ou seja, da gente se apurrinhar, sair até mesmo do nosso padrão de equilíbrio, nos aborrecermos tremendamente pelo fato de a gente não ter conseguido concluir alguma ação que a gente pensou, né? Às vezes com tanto esforço, com tanto carinho, né? Então, ela lembra que esse esforço, essa dedicação, que muitas vezes a gente empreendeu, né, com tanta vontade, na expectativa daquilo dar certo, né? Obviamente, nem sempre vai ser assim, né? Então, o que ela sugere é que mesmo diante de situações como essa, a gente não se aborreça, a gente não perca
o nosso equilíbrio. Muito pelo contrário, a gente evitar esse estado diante desse aparente fracasso. É uma pena aí que o Instagram esteja travando. Isso é um problema que está acontecendo no Instagram. Mas enfim, vamos tentar seguir aqui, né? Então, ela chama de aparente fracasso, porque às vezes aquilo que para nós no primeiro momento está parecendo ser um fracasso, na verdade lá na frente a gente vai perceber que não é. Talvez aquele mal-estar, aquele desconforto, né, ele esteja até mesmo sinalizando para nós que alguma coisa deve ser modificada no rumo da ação que a gente está tomando. Mas não, a gente acaba naquele momento, pelo fato de não ter dado certo, a gente se desequilibra, a gente xinga, a gente se aborrece, né? Ao invés de tomar a atitude como ela fala, né? Da gente cabe-te o dever da serenidade, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque como ela fala, às vezes aquilo que a gente pensou fazer, a gente não tem capacidade real de fazer. Ou então, né, a circunstância que está envolvendo todo o processo não permite que a gente consiga ser bem sucedido naquilo que a gente pensou. Bom dia, Brandão, queridão, Verônica também querida aí, Ângela Neto. Não é verdade? Então, qual é, na verdade, a maneira de nós tentarmos entender, avaliar o porquê aquela nossa ação não foi bem sucedida? Então, quando ela sugere que nós devamos ter o dever da serenidade, é porque se nós estivermos serenos, nós vamos ter uma capacidade de compreensão, de avaliação, de percepção do todo. Porque se a gente só se concentra no fato de nós termos falhado, de nós não termos alcançado aquele objetivo que nós almejamos, nós não vamos ter, muitas vezes, através do estado que a gente se coloca, da capacidade de percepção de uma forma mais ampla do que gerou aquele insucesso aparente. Porque muitas vezes a ação, quando ela não dá certo, é um estímulo para que nós, por exemplo, mudemos a estratégia. Porque às vezes nós insistimos em realizar algo da maneira que é a menos adequada. A gente bate, a gente insiste em fazer aquilo e dá errado. Então a gente se aborrece, a gente xinga, ao invés de mantermos a serenidade, como é o que ela propõe aqui, e através desse estado mais sereno, mais calmo, nós tentarmos observar qual a outra forma de ação que pode nos levar a atingir aquele objetivo. Porque no primeiro momento a gente acha que, poxa, não está dando certo porque eu fiz errado, ou então eu não sou bom, ou eu não consigo, né? Como o Marcelo está falando aqui, tudo na vida é um aprendizado. No momento a gente não entende, mas os tempos depois a gente vai entender o motivo. Maria Múcia, queridona também, Águeda Pereira. Então isso é uma coisa bem interessante da gente parar, porque isso também está muito relacionado, sabe aqui, à humildade. A humildade de reconhecer que aquela rota que nós decidimos traçar na busca do sucesso, na busca de conseguir realizar aquilo que a gente tanto quer, não foi a mais adequada. Yuri Gui, queridão, não é? Então isso é difícil muitas vezes, porque a gente quer insistir, porque a gente bota na cabeça que aquela maneira é a maneira que tem que ser feita. E nem sempre é assim. Então a vida vai, às vezes, nos dar essa rasteira. Nós vamos ter esses tombos, né? Não para que a gente fique aborrecido, a gente achando que somos os piores ou que a gente é incapaz. Não. Vamos rever a forma de alcançar aquele objetivo, até mesmo chegar à conclusão que aquilo que a gente tanto quer não é bom para nós. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente mantiver
a serenidade, a tranquilidade de começar, errar, tornar a começar, fazer de novo, enfim. É isso que ela está dizendo aqui. Para a gente ter serenidade diante das nossas imperfeições, da nossa incapacidade, muitas vezes, de realizar determinadas tarefas. O Franco, querido amigo, está falando aqui, a vaidade humana, um dos principais motivos de nossa falha e também de aprendizado. É verdade, Franco. Como nós somos vaidosos, como nós somos orgulhosos, né? Então, reconhecer, olha, não deu, dessa maneira aí não está dando certo. Então, vamos tentar fazer diferente, né? Retomar, muitas vezes, o projeto. Né? Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Quantos e quantos grandes inventores não tiveram que mudar toda a sua estratégia de ação para finalmente chegar nas maravilhas que nós temos aí. Né? Não foi na primeira vez, né? Ou então com a ideia inicial, básica que tiveram, que eles chegaram aos resultados maravilhosos. Né? A gente sabe disso. Então, eu achei bacana essa página, porque vamos ter essa serenidade. Não é porque deu errado, é que a gente vai se abalar, a gente vai xingar, a gente vai brigar com todo mundo que está ao nosso redor. Não. Tenhamos essa tranquilidade, essa serenidade de entender o momento. Porque, como o Marcelo até falou aqui, às vezes a gente fica super chateado daquilo não ter dado certo. Mas lá na frente a gente pode perceber que não era aquilo realmente que deveria acontecer. Então vamos ter essa certeza dentro do nosso coração e vamos sim, sempre buscar acertar, mas com essa serenidade, como é o termo que ela usa aqui, de entender que a vida pode nos oferecer outros caminhos e que nós devemos sim optar por mudança da estratégia. Aí talvez vá dar certo. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Desculpa aí o pessoal do Instagram, ele tem começado falhando. Mariana, querida, tá entrando aí também. O Instagram começa meio falhando. Isso é um problema que eu já tentei ver aqui no meu celular, não sei o que é. Mas de qualquer maneira, fica aí a nossa mensagem. Espero que tenham gostado. Passem para os seus amigos, seus queridos, seus afetos, enfim. Uma ótima semana para todos vocês. E na próxima segunda-feira estamos aí firmes e fortes. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos.